Bom dia, brasileiros, boa tarde, moçambicanos. Hoje, dia 7 de outubro de 2023, estamos num fórum temático sobre psicanálise e literatura. É uma atividade da COPSIMO, Comunidade Psicanalítica de Moçambique, com apoio do LAPESFIP, que é o Laboratório de Psicologia Social, Filosofia e Psicanálise da USP, e a Associação Livre de Campinas. Então, é uma atividade aberta, gratuita, livre, e contando com a generosidade, o talento e a amizade hoje da Ercilene Vita e da Vivian Steinberg, que vão conversar com vocês. A gente tem uma previsão de mais ou menos 40 minutos, uma hora de conferência, e a gente vai abrir para questões e perguntas. Sintam-se à vontade, podem ir fazendo perguntas no chat, se quiserem. E gostaria de ressaltar, eu sou Helena Lima, sou coordenadora desse projeto, junto com Christian Dunker e Geraldino Alves Ferreira Neto, desde 2019. Estamos no 5º ano do projeto e temos analistas brasileiros, moçambicanos, cabo-verdianos e pessoas interessadas do Brasil todo que vêm participando das atividades. Então, todo primeiro sábado do mês, a gente tem um fórum temático. Todo segundo sábado, a gente está fazendo pequenas reuniões paralelas, mas não tem uma atividade formal. Todo terceiro sábado do mês tem uma aula regular, e nesse mês de outubro vai ser uma aula muito interessante. Bom, todas eu acho que são, eu sou suspeita, mas falando de identificação, transferência, vários mecanismos psíquicos e que são instrumentos na psicanálise. E o último sábado de cada mês, neste semestre, a gente está estudando os casos clínicos de Freud. Então, nesse último sábado de outubro, vai ser o caso do Homem dos Ratos, e quem coordena essa parte é o Leonardo com a Silvia Consolini, que estão aqui. Leonardo saboreando um maravilhoso café, que agora até salivei aqui. E a Silvia, diretamente de Poços de Caldas, mas hoje estão em São Paulo. Então, a gente tem uma equipe no Brasil, uma equipe em Moçambique. Então, o pessoal da Copsimo, Timóteo, Jorge Cascassi, que eu estou vendo aqui na telinha, né? E a Zulfa, que está entrando. O pessoal está crescendo e conquistando grandes espaços ali. Essa semana foi bem especial. Eu não sei, eu queria que o Jorge ou o Timóteo comentassem o evento que vocês participaram essa semana da saúde mental, brevemente, para atualizar as pessoas. Pode ser? Da Semana de Saúde Mental. Olá, olá, olá. Jorge, nosso presidente da Copsimo. Obrigado, professora Helena. Muito bem lhe ver hoje, mais uma vez ao vivo. Muito bem reconstituída. Que bom. Estamos aqui e muito alegres. Mais uma grande oportunidade dessa partilha. E hoje com a experiência da literatura e a psicanálise, não é? Olá, Vivian. Olá, Marcilene, sejam bem-vindas. E todos já estão aqui ligadinhos, moçambicanos, brasileiros. Boa tarde, bom dia, por aí. O nosso evento, sim, aconteceu no dia 6, alusivo à Semana de Saúde, Semana Mundial de Saúde. E, como sabemos, é assinalada a data no dia 10 de outubro. No entanto, cá em Moçambique acontece com uma coincidência de agendas, não é, oficiais. No caso do dia 11 de outubro, próxima semana, temos eleições autárquicas ou municipais, em que todas as cidades vão poder escolher o novo presidente do município, né? A eleição para o município e novos partidos. Então, quando é assim, muitas outras agendas podem não funcionar nessa semana do dia 10. Segunda-feira seria, por exemplo, 9 e 10 por aí. Então, não haveria muito espaço para fazermos um evento à medida que fizemos no estado psiquiátrico.
que é um hospital público e todo efetivo, pode também ser do interesse de participação dessas eleições. Os espaços também, a sala, a escola, pode ser útil para fazer um posto de votação. Pronto. E fizemos essa proposta, o hospital acolheu e, em consenso, foi decidida a data dia 6, ontem, e fizemos o evento. Pronto, vamos partilhar as imagens para que eles estão lá no grupo e vão poder ver algumas coisas, mas também temos uma síntese daquilo que foi lá tratado. Vamos partilhar, será com muito prazer, porque o evento foi feito por nós cá e com a participação quase de todos, não é? Tivemos grande apoio aqui no grupo da rede do Campo Psicanalítico de Moçambique, a professora Helena, que estava sempre passo a passo a saber como é que estávamos, o que é que tínhamos conseguido. E tivemos várias pessoas aí que ofereceram as ideias, alguma ajuda, porque precisamos fazer lá um corte simbólico de bolo. O bolo cá é uma tradição, é um ritual. Não pode acontecer nenhum evento sem a presença de bolo. A professora Helena sabe disso. Muito bem. Então, pronto, foi mesmo uma equipa grande, todos estivemos aí envolvidos, o próprio hospital, desde o primeiro momento, organizou o cenário e ajudaram, e foi muito bonito. Foi uma ocasião para falarmos da data de saúde mental, fazendo a partilha do que os funcionários vivem, qual é o dia a dia, a experiência deles trabalharem na saúde mental no nosso contexto e no contexto de hospitalização, porque o nosso hospital que nós visitamos é o hospital que interna os pacientes agudamente doentes, mas também tem uma particularidade de ter pacientes já residentes aqui nesse hospital, por vários motivos que vamos partilhar, umas outras exceções que vão colher muita experiência ontem. Então, pronto, e estivemos aí a falar disto, como pensar nessa saúde mental, a partir da assistência social, a partir da enfermagem, a partir da psiquiatria, da psicologia, e a partir da psicanálise que começa a chegar agora a partir da COPSIM, do Atlântico, como sempre dissemos, para cá no Índico, não é? Então, foi muito interativo, eles surpreenderam-se dessa existência da COPSIM, porque nunca fomos tão públicos assim, todos os eventos são meio restritos na academia e tudo mais, então ficou esta questão, mas despertou muito interesse, o hospital abriu muito espaço para a troca de experiência, a possibilidade de troca de literatura, e acho que é mais uma parceria que vamos conseguir e vamos abraçar com todo gosto. Então, foi mais ou menos isto e já começamos. Já começamos a falar de saúde mental a partir da psicanálise em Moçambique. Muito Obrigado a todos. Muito orgulho, Jorge, porque não é pouca coisa num país em que a própria psicologia ainda não é regulamentada. O primeiro curso de graduação em psicologia foi dos anos 90, e a psicanálise vem chegando muito aos poucos, né? E a Copsimo vem numa perspectiva de comunidade mesmo, de atenção à comunidade. Agora que todas as questões burocráticas e administrativas estão avançadas, a gente vai retomar a rede clínica para que a parte essencial que a gente considera, né, a psicanálise como praxis, comece a tomar corpo em braços moçambicanos, né? Então, bem-vindos todos, todas, boa tarde a todos, e agora vou passar a palavra para a Melânia. Psicanálise e Hospital toca meu coração. A história da Melânia, que em breve a gente vai trabalhar aqui, viu, Melânia? Essa interface, né?
e num país onde a TCC, a cognitivo-comportamental, a sócio-histórica são prevalentes, a psicanálise chegando com essa autorização para falar sobre a saúde, isso é um avanço muito impressionante, muito tem a ver com o esforço dessas pessoas da Copsimo, que estão levando a sério, e desde o começo, desde 2019, quando teve o primeiro curso presencial, e seguimos, né? Atravessamos a pandemia, fizemos um congresso lá, e agora a gente segue online, e o ano que vem intercalando com atividades presenciais lá, coordenadas pela própria Copsimo. Então, hoje vamos falar sobre a psicanálise e literatura, com a palavra Ercilene. Ercilene, por favor, se apresente, seu currículo, e a palavra é sua. Boa tarde, boa tarde não, né? Bom dia a todos. Eu sou Ercilene Vita, eu sou professora de português e de francês, dou aula no Lycée Pasteur daqui de São Paulo. Fiz mestrado e doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e o tema do meu doutoramento foi ele se chama Mar de Palavras-Chave, Domínio e Estranhamento em Relação à Língua Portuguesa, que foi um doutorado em que eu abordei alguns conceitos da psicanálise para me ajudar a pensar a respeito da língua, né? Então, é a respeito disso que eu vou falar hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito, muito a Helena pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, e também agradecer a todos vocês pela presença. Queria também hoje fazer uma pequena homenagem ao professor, ao Alejandro Viviani, que faleceu recentemente, que foi o primeiro psicanalista com quem eu li o texto O Estranho, de que eu vou falar hoje. Gostaria de fazer essa pequena lembrança, porque ele foi também muito importante para mim. Bom, para começar minha fala de hoje, eu acredito que eu já tenho que justamente iniciar falando do meu lugar de fala, né? Eu não sou psicanalista, sou professora de línguas e também sou tradutora, então gostaria de pedir para vocês uma certa condescendência e também uma certa ajuda quando for necessário. Eu sou professora de língua, mas eu acho que justamente para uma professora de língua materna e de língua estrangeira, a psicanálise ela pode trazer muita, muita contribuição. Acho que é um lugar de pesquisa do qual a gente, enquanto professor de língua ou de literatura, não pode se apartar, né? Esses campos, eles têm e podem ter um lugar de intersecção bastante amplo. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu pensei em trazer alguns slides só para ilustrar algumas obras, algumas situações também, que às vezes ficam difíceis de serem lidas somente, né? Mais fácil vocês lerem no slide. Então, eu vou compartilhar aqui, vou ver se funciona. Eu estou vendo vocês. E aqui, vamos lá. Psicanálise e literatura, né, tem vários campos em comum, né? Eles trabalham com a palavra, com a vida, com o inconsciente, com o imaginário, com o real, com o simbólico. Mas é verdade que em muitos casos, no estudo da língua e da literatura, os teóricos acabam prescindindo, não levando em consideração tanto a noção de inconsciente. Mas já há algum tempo, a gente tem algumas linhas que vão tratar do inconsciente e levar em consideração os aportes da psicanálise. A gente tem, por exemplo, a análise do discurso, sobretudo via Péchet, que foi um analista do discurso que começou a trabalhar a partir da década de 60 na França, né? Então, a partir dos estudos do Péchet, na análise do discurso, começou-se a se levar em consideração essa noção de inconsciente para os estudos teóricos. A gente tem também a crítica genética e também alguns estudos literários em que se vão levar em consideração vários conceitos da psicanálise. A base da teoria do Péchet é justamente essa noção de esquecimento, né? Ele vai justamente basear a sua teoria em dois esquecimentos.
O esquecimento número 1 é aquele que faz com que o sujeito acredite ser a fonte do que ele diz, a fonte do dizer, a fonte do sentido. E o esquecimento número 2 que vai se referir à ilusão que o sujeito tem de dominar o sentido do que diz, né? Esses esquecimentos, como a gente pode perceber, né, eles são baseados justamente na ideia de que existe o inconsciente e que o funcionamento da língua, da linguagem, é perpassado, é atravessado pelo inconsciente. É claro que nos estudos da linguagem, da literatura, da análise do discurso, o inconsciente ele comparece de uma forma diferente daquela que ele comparece num consultório de psicanálise, né, em um trabalho psicanalítico mais propriamente dito. São lugares muito diferentes, mas que possuem uma materialidade em comum, que é o trabalho com a palavra, né? Então, a análise do discurso leva essa diferença em consideração, certamente, né? Além da análise do discurso, como eu tinha comentado antes, a gente também pode, talvez, mencionar a crítica genética. E uma parte da crítica genética, sobretudo aqui no Brasil, que foi muito difundida por um professor da USP chamado Philippe Villemar. Ele é professor de literatura francesa e ele abordou a ideia, abordou o conceito ele fundou o conceito de inconsciente do texto. O que seria esse inconsciente do texto? Seria algo que não aparece no que a gente convencionou chamar de versão final, seria o texto ainda em seu processo de produção e que também seria barrado por algumas coisas que não poderiam aparecer no texto final. Então, o rascunho, ele vai ter marcas, vai ter riscos, e vai ter palavras e conceitos que, de alguma forma, vão ser rejeitados e não vão aparecer no que depois a gente lê. Para fazer esse tipo de análise, os críticos da crítica genética vão, então, estudar os manuscritos. Eu trouxe aqui para vocês 2 manuscritos do Flaubert, do texto da Madame Bovary, só para a gente perceber, né, o material de trabalho da crítica genética. Flaubert, por exemplo, ele ficou conhecido pelas inúmeras versões que ele fazia das páginas do livro dele. Então, por exemplo, para uma página do Educação Sentimental, a gente sabe que parece que ele chegou a fazer, esse dado não é preciso, é um pouco de memória, mas bom, parece que ele chegou a fazer 46 versões de uma mesma página, né? Então, a partir desses estudos da crítica genética, os críticos literários começaram também a perceber como é que o texto vai se tecendo, a forma pela qual ele vai se construindo, né? A gente pode perceber por esses textos aí, por esses manuscritos, os movimentos textuais que vão indicando a construção do texto e que vão dando a ele uma forma final, mas que também vão mostrando algumas coisas que foram barradas, né? A gente pode também perceber uma busca, um trabalho de linguagem muito grande aí no texto do Flaubert, sobretudo. Mas existem vários escritores que, agora com o computador fica um pouco mais difícil de perceber, mas existem programas que também trabalham essa questão da construção do texto, mas, de qualquer forma, num texto antigo, sem digitação, a gente consegue perceber muito fortemente a busca, né, por uma palavra especial, um texto literário. O Flaubert, ele passou, por exemplo, grande parte da sua vida buscando em seus textos o que ele chamava de le mot juste, a palavra certa, a palavra melhor, a palavra justa. Mas é verdade que nessa busca da palavra certa, não me parece que houvesse um ideal de correção. Existe talvez uma busca de uma palavra específica, cheia de sentidos, que caracteriza a literatura, né? Uma palavra talvez que quase toque o real, que de alguma forma uma palavra que talvez ainda de alguma forma aos atropelos tente dar conta da vida, né? É quase que uma busca pela primeira palavra, por uma palavra
inicial, cheia de sentido. Em relação a isso, no texto O que é Literatura, a Marisa Lajolo vai dizer o seguinte, eu coloquei a citação aí. O homem, assim, constantemente, se faz recordar que os nomes não são as coisas, mas no mesmo movimento percebe que as coisas só existem para ele, homem, quando incorporadas à sua linguagem. E é nesse jogo de avanços e recuos, entre a momentânea certeza de que as palavras e as coisas constituem uma unidade e a igualmente momentânea angústia de que palavras e seres jamais se interpenetram, que se configura a linguagem. A palavra na literatura, mas qualquer palavra, basicamente, normalmente ela é polissêmica, ela tem vários sentidos, ela é plurívoca, tem várias vozes, e também é uma palavra densa, né? Prenha de sentidos. E aí, acredito que, guardadas as proporções, é claro, né? Talvez a gente possa encontrar uma outra intersecção entre psicanálise e literatura, que é essa busca por uma palavra em significantes e significados, em alguns segundos, consigam formar uma amálgama que possibilite ao sujeito mudança de posição, talvez, né? Não sei, em seus seminários e escritos, o Lacan falava de uma palavra plena, né? Que estaria em contraposição à palavra vazia, a palavra do discurso cotidiano, que seria uma mera repetição de significantes, um falatório sem sentido, né, desprovido de sentido efetivo. A palavra plena, ela seria aquela que visa, como eu escrevi aí, né, a citação, que visa, que forma a verdade, tal como ela se estabelece no reconhecimento de um pelo outro. A fala plena é a fala que faz ato. Como eu falei, né, guardadas as proporções, eu acho que a busca pela palavra, em lugares diferentes, de formas diferentes, ela pode também ser assimilada justamente enquanto uma intersecção entre a psicanálise e a literatura, né? Então, começando a minha fala, eu falei da crítica genética, da análise do discurso, mas também nos estudos literários, nos estudos de análise literária, alguns autores também levam em consideração muitos aportes, muitos conceitos da psicanálise. Né? Por exemplo, a gente tem um estudo bem interessante sobre a Clarice Lispector, da Judith, se eu não me engano, vai falar justamente de alguns conceitos psicanalíticos na análise da obra da Clarice. Agora eu vou fazer o oposto, né? Vou começar a falar mais especificamente de psicanálise e vou, assim, pensar sobretudo no que o Freud fez, né? Aí, óbvio, não estão todos os exemplos de todos os momentos em que o Freud falou e se ligou, se referiu à literatura, mas eu coloquei alguns, né? Já no início da concepção da teoria psicanalítica, né, Freud recorreu a várias tragédias gregas, também recorreu às obras de Shakespeare, se inspirou no Goethe, ele recebeu, inclusive, como único prêmio em vida, o prêmio Goethe de literatura, por força da qualidade da sua obra, da sua escrita, que era uma escrita que tinha um estilo, é evidente, né, e também tinha uma qualidade estética. Em um outro momento, no seu texto Escritores Criativos e Devaneios, de 1908, que depois foi traduzido por O Escritor e a Fantasia, o Freud aproxima a fala da criança e a brincadeira infantil da poesia. E escreve que essa aproximação tem a ver com uma investigação a respeito da fantasia, que é um material constitutivo do psiquismo e é uma fonte, justamente, onde os escritores vão buscar material para a escrita dos seus textos, né? Então, a gente pode perceber que psicanálise e literatura vão se retroalimentando, né, num movimento constante. Freud fala da literatura, a literatura fala da psicanálise atualmente, né, os estudos da linguagem falam da psicanálise. Um outro momento também em que o Freud ele vai se referir à literatura é um bastante conhecido, que é na obra Delírios e Sonhos na Gradiva do Jansen,
onde ele também aborda a noção de estranhamento, de que eu vou falar logo a seguir, né? Eu vou me dedicar hoje mais ao trabalho sobre o texto O Estranho, do Freud, que é de 1919, porque ele justamente foi muito importante para mim na construção do meu doutorado, né? O texto O Estranho é tradução de um termo, né, que o título original desse texto do Freud de 1919 é Das Unheimlich, e Unheimlich é um termo alemão, né, que eu, por exemplo, eu gosto de falar isso, eu não falo nada, eu não falo alemão, mas eu adoro falar Das Unheimlich. Devo talvez falar com erro de pronúncia, mas é uma palavra que eu gosto de falar, ela é gostosa de dizer. Mas essa palavra ficou conhecida até porque ela tem uma dificuldade de tradução, né? Ela não é facilmente traduzida, porque ela vai guardar em si duas ideias antitéticas. O Freud mesmo fala nesse texto que, em alguns momentos, a palavra Heimlich vai receber o seu sentido oposto de Unheimlich. E o que seria Heimlich? Heimlich é alguma coisa que é familiar, que é da casa, né? E o prefixo que vai querer dizer a negação, ele acaba sendo até, em alguns momentos, desnecessário. Como esse texto, eu já falei, né? Essa expressão era difícil de traduzir, ela recebeu várias traduções diferentes, né? Então, a editora Imago, que foi a edição que eu pela primeira vez usei para ler O Estranho, que eu li justamente com o professor Alejandro Viviani, traduzia Das Unheimlich por O Estranho. A Companhia das Letras, recentemente, na edição da Companhia das Letras, Das Unheimlich, foi traduzido por O Inquietante. Nas edições espanholas, muitas vezes a gente tem a tradução Lo Siniestro, né, o sinistro. Nas edições francesas, se usa a expressão a inquietante estranheza, e em inglês se usa a expressão uncanny. Também pode, às vezes, ser traduzido como o incômodo, o ominoso, o perturbador, o lúgubre, o de mau agouro, ou ainda o estranho familiar, que é uma expressão que eu gosto de usar. Aqui à direita, para mim aparece à direita, não sei se para vocês é à direita, às vezes inverte, né? A gente vai ter justamente a última tradução brasileira, né, pelo que eu conheço, que foi uma edição comemorativa dos 100 anos do texto, que é da Editora Autêntica, e que tem o pós-fácil do professor Christian Dunker, né? Nesse caso, nesse trecho, o Unheimlich foi traduzido como o infamiliar, justamente para manter a ideia de algo próximo e não próximo, de algo familiar e ao mesmo tempo estranho. Essa tradução foi feita pelo professor Hernani Chaves e por Pedro Eliodoro Tavares. De alguma forma, no meu trabalho eu não uso tanto esse texto, porque é quando eu escrevi esse termo, porque quando eu escrevi o meu doutorado ainda nem tinha sido publicada essa edição. Eu não vou usar tanto essa expressão, mas, de qualquer forma, eu acho que ela é uma invenção, um neologismo bastante frutífero, né? Bastante profícuo, porque cria uma palavra nova, justamente para dar noção desse estranhamento em relação às traduções, mostrando que, muitas vezes, a tradução ela é uma forma de traição, né? Então, é muito difícil traduzir. Então, o fato de se ter inventado essa expressão infamiliar, eu acho que também foi muito interessante, né? Foi muito importante. Mas agora vamos passar diretamente mais para o texto do Freud, né? O Estranho. Nesse texto, ele vai falar justamente do poder da ficção, da literatura, de causar o estranhamento em alguns momentos, a sensação de estranho familiar, a sensação de Unheimlich. Ele diz no texto dele que o escritor imaginativo tem, entre muitas outras, a liberdade de poder escolher o seu mundo de representação
de modo que este possa ou coincidir com as realidades que nos são familiares, ou afastar-se delas o quanto quiser. E aí, nesse momento, ele vai fazer, então, uma citação do Jente, não sei se é assim que fala, para explicar a noção de estranheza. No texto que o Freud cita do Jente, a gente vai ler o seguinte, ó, que, ao contar uma história, um dos recursos mais bem-sucedidos para se criar efeitos de estranheza é deixar o leitor na incerteza de que uma determinada figura na história é um ser humano ou um autômato. Por que se está falando disso? Porque justamente logo em seguida o Freud o Jente cita e o Freud vai citar um texto de um autor chamado Hoffmann, em que a gente vai ver essa diferença, na verdade, essa oscilação, né, entre o que é humano e o que não é humano, né, entre o que é humano e entre o que é um autômato, né. Então, o Freud, a partir do Jente, ele vai citar o Hoffmann e ele vai falar justamente do texto O Homem de Areia. Eu trouxe aqui para vocês, por isso que, na verdade, por causa dessa imagem que eu quis trazer os slides. A Helena está mostrando, porque é perfeito, né? Eu achei que essas imagens do Homem de Areia, assim, essa ilustração, essa edição da editora Ubu está muito bonita, né? As ilustrações elas causam um estranhamento, né? Elas são muito boas para o texto, eu acho, né? Então, vou falar um pouquinho a respeito do Homem de Areia e do Hoffmann, né? O Freud, ele começa a analisar o texto do Hoffmann e diz que ele que é um escritor de literatura fantástica alemã, que ele vai considerar como um mestre incomparável do estranho da literatura. E ele escolhe esse texto justamente porque, a partir dele, ele vai poder falar da questão do duplo, do desconhecimento, do mistério, do medo da castração, do enigma, né? Dessa espécie de limbo em que, muitas vezes, o leitor do Homem de Areia é colocado, né? Eu vou fazer um resuminho rápido, não vou contar tudo, mas isso é só para situar. O Homem de Areia é um conto fantástico que principia com as recordações de um jovem chamado Natanael. Ele é um estudante que namora uma moça chamada Clara. Ele tem um relacionamento aparentemente feliz com ela, porém ele é sempre perturbado pelas circunstâncias misteriosas relacionadas à morte do seu pai. Quando ele era pequeno, ele se lembra que ele costumava se reunir com a mãe e com as irmãs no gabinete do pai para escutar histórias. Porém, esse momento idílico, né, muitas vezes acabava quando a mãe anunciava que o Homem de Areia estava chegando. Contrariado, ele ia para a cama, mas percebia que a mãe também não parecia muito contente nesse momento. A babá do menininho, a babá do Nathaniel, diz para ele um dia que o Homem de Areia é um homem perverso que chega quando as crianças não vão para a cama. Diz que ele joga areia nos olhos das crianças e esses olhos, então, eles saltam e, ensanguentados, são levados para alimentar os filhos do Homem de Areia. Natanael, então, fica chocado, enquanto criança, né, fica chocado com essa narrativa e começa a associar esse Homem de Areia a um advogado, justamente, que ia visitar a casa da família, muito frequentemente. Essas visitas desse advogado, que se chamava Copélios, acontecem muitas vezes, né? E elas vão cessar no dia em que o pai morre. Nesse dia, o Copélios estava presente, e o pai morre em uma explosão no escritório. O Natanael fica sempre intrigado com esse Copélios, e mais tarde, quando ele já era estudante numa outra cidade, ele acredita ter reconhecido Copélios, mas agora com um outro nome e uma outra profissão. Era um oculista itinerante chamado Coppola, que tenta ali vender barômetros, óculos, lunetas, mas que inicialmente o Coppola, ao invés de dizer, por exemplo, eu vou te vender óculos, fala, eu vou te vender olhos. Nesse conto, há toda uma questão referente aos olhos, inclusive no radical dos dois nomes dos personagens que apavoram o Natanael, né? Copélios e Coppola.
E a etimologia dessas palavras tem a ver justamente em italiano com órbita ocular. Quando o Coppola vem vender esses óculos para o Natanael, essas lunetas, o Natanael é ríspido com ele, mas tentando consertar essa rispidez, ele compra do Coppola, um pequeno telescópio, a partir do qual ele olha a filha do vizinho dele, que se chama Spallanzani. Essa filha do vizinho, estou terminando o resuminho, ela se chama Olímpia e se caracteriza por seus olhos enigmáticos e pelo fato de ficar sempre à janela na mesma posição. Eu não vou poder contar aqui, como eu falei, né, toda a história de O Homem de Areia, mas vou dar um spoiler, infelizmente, porque tem a ver. O fato é que a Olímpia, na verdade, era um autômato, que vai deixando Natanael obcecado, né? Todo o clima do conto vai deixando a gente nessa incerteza da real natureza da Olímpia, né? O Natanael vai ficando cego de paixão, né? Buscando os olhos de Olímpia, e a partir dessa fixação do Natanael por Olímpia, Freud vai falar então da questão do duplo, do complexo de castração, da morte do pai e do estranhamento, né? Todo o conto vai criando uma sensação de estranheza, uma estranheza intelectual, pois no caso há um limite bastante tênue entre a vida e a figura da Olímpia, que é um duplo do ser humano, que causa uma sensação de incômodo, de estranhamento, de impotência, de mistério, de desconhecido, justamente por ligar algo familiar ao que é diferente e amedrontador, né? Freud diz, como que eu já mencionei, né, que o caráter estético de uma obra pode contribuir, muitas vezes, para a sensação de um Heimlich, mas nem sempre, né? Nem sempre uma obra vai causar estranhamento, por mais que ela fale de coisas estranhas, né? Quando ocorre essa sensação de estranhamento, de estranho familiar, é porque algo que deveria ficar reprimido veio à tona, causando angústia. Então, existe para o Freud, como ele diz, uma categoria de coisas assustadoras que poderiam, muitas vezes, construir o estranho. Mas não importa muito de onde essa sensação de estranhamento vem. Às vezes, o estranhamento pode partir de uma coisa também que não pode ser assustadora, né? Mas pode aparecer justamente porque vai tratar de algum reprimido que veio à tona. No entanto, Freud vai fazer também vai falar de uma sequência de fatores que podem partir do assustador e se tornarem um Heimlich, né? Então, ele cita a repetição involuntária, o animismo, a magia, a bruxaria, a onipotência do pensamento, que faz muitas vezes com que a gente acredite que só pelo fato de pensar alguma coisa, essa coisa vai acontecer. Ou então, ainda, o complexo de castração e a relação do homem com a morte. Freud diz que quase todos nós ainda pensamos de uma forma muito primitiva acerca da morte. Nós temos um medo atávico da morte que está sempre pronto a vir à tona. Ele é recalcado e pode retornar, muitas vezes retornar na forma de estranho. Ainda no texto do Estranho, o Freud, eu acho que ele é muito generoso em um momento, porque ele vai falar de um momento em que ele sentiu uma sensação de estranho familiar. Foi um momento em que ele estava sozinho num compartimento de um trem, e um solavanco violento, mais violento que o habitual, fez girar a porta do toalete, que estava anexo, e de repente ele vê um senhor de idade, de roupão e boné de viagem, entrando no compartimento dele. Ele presumiu que, ao deixar o banheiro, né, esse homem tinha tomado a direção errada e entrado no compartimento dele por engano. Ele se levanta, então, com a intenção de fazer o homem perceber o equívoco, porém ele percebe com espanto que, na verdade, o intruso era ele, que ele estava vendo, no caso, o próprio reflexo dele no espelho da porta, que estava aberta. Engraçado que ele diz que ele antipatizou com esse estranho que ele viu, né? E muitas vezes acho que muita gente já teve essa sensação de estranhamento, de olhar para o espelho e não se reconhecer, não é? E Freud fala justamente dessa sensação dele, né? Dois teóricos, o Martini e o Coelho Júnior, eles falam justamente que, a partir do texto do Freud, que para haver o estranho familiar, né,
É preciso haver uma espécie de colapso, ainda que momentâneo, em relação ao que é familiar e o que é estrangeiro, né? E precisa haver um efeito narrativo, de narração, em que existe um descentramento do eu em relação ao que é terreno, ao terreno que lhe é familiar, na verdade, né? Quando essas ocorrências acontecem, se produz, então, o que eles chamam de experiência dos limites do eu, ou ainda uma subversão da lei do recalque, quando a gente não vai mais distinguir entre o que é o eu e o outro, né? Freud ainda escreve que muitas pessoas experimentam essa sensação em mais alto grau em relação à morte e aos cadáveres, ao retorno dos mortos, aos espíritos e aos fantasmas. Também diz que em algumas línguas, muitas vezes, quando se vai traduzir a expressão alemã uma casa unheimlich, só se consegue traduzir por uma casa assombrada, né? Quer dizer, uma casa em que existe algo de desconhecido, uma alteridade que não se reconhece. Esse exemplo do Freud me fez pensar numa frase dele que é bem conhecida, onde ele diz o seguinte, que o eu não é senhor em sua própria casa, né? Que eu acho que é de 1917. Para terminar, então, aqui, né, eu vou falar um pouquinho o exemplo da minha casa, né? Entre aspas, né? Do meu próprio trabalho. Como eu falei no início, o meu trabalho de doutoramento trata da noção de não sei se eu falei no início, mas vou falar agora, né? O meu trabalho de doutoramento começou com uma sensação de Heimlich. Eu digo que eu ganhei meu trabalho por duas palavras, né? E começou a partir da literatura, da leitura também de uma obra literária, né? Eu senti um estranhamento que foi causado pela literatura. Foi causado na leitura do romance, desse romance cujas capas aí das edições eu coloquei aí. É o livro Maluco, o romance dos descobridores, do Napoleão Bassino Ponce de León, né? E nessa obra, Maluco, o Ponce de León ele vai relatar a viagem do navegador Magalhães e de seus colegas que saem pelo mar em busca de conquistar as Ilhas Molucas, né? No relato de Ponce de León, eram 5 as caravelas que partiam, né, da Europa. Eles partiam, mas existe todo no livro existe todo um movimento de espelhamento, e esse espelho que se cria, as caravelas partiam, mas quem parecia estar andando era a terra, né? E no meio desse espelhamento, nesse espelho reverso, mesmo que parece assim quando a gente coloca um espelho na frente do outro e as imagens se prolongam, dando uma sensação de mise en abîme, né, de abismo. Eu mesma fui me enredando no texto e ao mesmo tempo que eu estranhava o fato de perceber no texto uma repetição, né? Engraçado que o Freud também fala que a repetição muitas vezes também pode causar estranhamento. E a repetição que havia no livro Maluco era da palavra estranho, né? E a primeira vez, por exemplo, em que essa expressão apareceu no livro foi num trecho que era assim, eu vou citar. Era como se tivéssemos morrido havia muito tempo, como se fôssemos estranhos, estrangeiros, como se padecêssemos de um mal terrível com o qual temessem se contaminar. E como em algum momento da leitura desse livro, eu não sei exatamente como e qual momento, eu tive essa sensação de Heimlich, de estranho familiar. Foi como uma experiência assim, de alinhamento, de descentramento, de perder o chão. Mas, ao mesmo tempo, foi algo atraente e intrigante, né? Uma espécie de enigma, uma espécie de incógnita. Eu pensei, eu preciso fazer meu doutorado a partir disso. Não sei por quê, não sabia por quê, né? De alguma forma inconsciente, né? Eu fui associando a estranheza, eu fui pensando na estranheza como um mote para entender o texto do Ponce de León. E também fui associando a essa estranheza a minha noção da língua, do domínio da língua, do ensino da língua, da nossa língua portuguesa, né, que foi embarcada de uma forma tão semelhante em Caravelas pelo Mar, né? O que me causava uma sensação perturbadora,
acabava encontrando espelho nos personagens do Ponce de León, que pareciam ir se perdendo na sua viagem. Em busca do domínio de outras terras, eles morriam ou viravam quase que fantasmas, né? Eles viravam outros em relação ao que pensavam ser. Quando eu lia sobre o Magalhães e seus colegas de navio, eles se pareciam muito comigo, porque a cada morte de um novo personagem, a cada desaparecimento de um capitão, a ausência de alguém, era a própria ideia de domínio que se fazia questionar, né? No meu caso, então, enquanto eu li o livro, a minha sensação de estranhamento foi se ligando a essa ideia de domínio da língua portuguesa que estava presente em um outro livro que eu estava lendo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Freud fala da natureza das palavras primitivas, quando ele fala do Unheimlich. Diz que algumas palavras muitas vezes significam, né, tese e antítese nas palavras antigas. Então, a gente pode, às vezes, encontrar forte, uma palavra que significa forte e fraco ao mesmo tempo, comandar e obedecer ao mesmo tempo, velho e jovem, longe, perto, ligar, cortar, fora e dentro. Então, eu acho que, no fundo, no meu trabalho, eu fiz eu fiz não, né? Olha que pretensão. Meu inconsciente trabalhou. Trabalhou porque, no fundo, quando eu fui perceber, só depois, que tem essa coisa do après-coup, né? Só depois eu fui perceber que as minhas as duas palavras que me deram meu trabalho, elas eram também um Heimlich, porque a palavra domínio, que eu questionei a ideia de domínio da língua, a palavra domínio, ela tem na sua raiz a palavra casa, porque ela vem da palavra domus, que quer dizer casa em latim, né? E domínio seria, então, o lugar do senhor. E eu fiz todo o meu trabalho sem perceber que eu não era dona da minha própria casa, que essas duas palavras me deram o meu trabalho. E é assim que eu termino. Obrigada, Helena. Obrigada a todos. Como é que eu desligo isso aqui? Espera lá. Tô Vai tentando. ali onde você foi no share screen, você Ok. pode... Pronto. Olha, Ercilene, eu estou assim, passada e engomada, como a gente diz, fazia tempo que eu não aprendia tanto e que eu não via essa clareza nesse diálogo, né? A Ercilene, nessa humildade, também é uma pessoa que tem muito tempo de análise pessoal e agradeço demais a tua contribuição até aqui. E digo até aqui porque quero muito você no time titular. Fazia um tempo que a gente estava Nada. ensaiando a participação da Ercilene, como eu tinha certeza que seria uma delícia, mas me surpreendeu para mais, Ercilene, assim, fiquei muito feliz. E ainda Obrigada. pude fazer a coreografia dessa edição do livro. Exatamente, tudo concatenado, super concatenado. Quando eu vi, e assim, a dedicação com que você cuidou dessa apresentação, desse espaço, eu acho que é isso que faz os laços da psicanálise se fortalecerem, porque é esse carinho, é esse cuidado. Minha ideia agora é passar a palavra para a Vivian, e aí, quando a Vivian terminar, a gente abre para as perguntas, tem algumas questões no chat, todo mundo elogiando, tanto no chat como no meu WhatsApp. Obrigada. Então, Ercilene, canimambo, como a gente diz ali, e essa questão do Unheimlich foi a pauta do meu trabalho na África, a pauta, porque tudo era absolutamente estranho e incrivelmente familiar, aterrorizante e fascinante. Isso tudo que você descreveu no final, assim, foi a minha vivência na África por 5 anos e depois o tempo que morei em Moçambique. Sensacional. Bom, Muito obrigada. Agora eu passo obrigada. a palavra à Vivian. Vivian, apresente-se, por favor, a palavra é sua. Bom dia, gente, boa tarde. Estou super feliz de estar aqui, agradeço muito o convite, Helena. Estive em Moçambique, estou feliz de reencontrar algumas pessoas de lá, queridíssimas e saudosíssimas, com muitas saudades. A minha formação foi... primeiro também queria agradecer muito, porque adorei essa apresentação da Ercilene, foi super interessante. É muito louco como a gente falou mais ou menos rapidamente, e como vai praticamente uma relação muito direta com o que eu vou trabalhar hoje.
Vou falar rapidamente a minha formação. Minha formação é em letras, em literatura, e principalmente em poesia, e sou psicanalista também, e escritora e pesquisadora, grandemente pesquisadora também, né? E pensei hoje em trabalhar muito a linguagem, e eu trabalho, no meu pós-doutorado, eu trabalhei uma poeta brasileira que se chama Ana Cristina César, e eu trabalhei a voz que está no texto, né? Não é a voz da Ana Cristina César, a voz que está no poema, e que tem muito a ver com linguagem, e eu vou desenvolver um pouco isso aqui, de alguma forma, tentar desenvolver um pouco, nesse tempo que eu tenho, e gostaria que vocês fizessem perguntas depois para eu conseguir desenvolver melhor o que eu me propus. Então, como eu disse, eu vou trabalhar a questão mais de linguagem, tá? A voz e a oralidade. Vou começar com um poema de uma outra poeta brasileira que chama Ana Martins Marques, é uma poeta jovem, contemporânea praticamente. No livro dela chama Risque Esta Palavra. Então, já só o título do livro e o título do poema, que chama Língua, já acho genial. Eu tinha pensado em escrevê-lo, né, em colocar um slide para vocês lerem ao mesmo tempo, mas eu decidi não, porque justamente é a voz. Eu quero que vocês prestem atenção um pouco no ritmo, nas coisas que se repetem, como esse poema vai afetá-los ou afetá-las, né? Então, eu vou ler só um trecho dele, porque ele é longo, tá? O livro é esse aqui. Eu vou ler só a primeira parte. Língua. No princípio, toda língua é estrangeira. Acerca-se do seu corpo como de uma cidade, até tomá-lo, fazê-lo chamar-se a si mesmo pelos nomes que lhe dá. Pé, perna, barriga, dentes. Fazer a língua chamar-se língua. Chamar-se a si mesma pelo nome dela, língua. Domá-la para ensinar-lhe uma coreografia sua, que ela, língua, por sua vez, ensina ao pensamento cantando. Estar na língua como numa casa louca, que obriga ao abrigar. Ela pensa o seu sexo, ela pensa o seu coração, fecha-os, abrindo-os. Ela é música e combate. Ela fala na sua boca com a boca dos mortos. Ela é a eletricidade dos cadáveres, daqueles cuja boca ela encheu antes da terra. Ela cria raízes no seu corpo, dela não é possível se livrar. Você é o livro dela, e se aprende outra, é contra ela, contra sua memória excessiva, e em viagem com ela que te cobra e cobre como um mar. Então, essa é a primeira parte do poema, ele tem duas partes, ele é bem longo, tá? Então, só quis me dedicar a essa primeira parte. E justamente a ideia da língua, como com todas as equivocidades dessa palavra, né? Ela toma a língua de várias possibilidades, né? E que ela trabalha nesse poema muito um termo que eu gosto muito de trabalhar, que é a hesitação entre o som e o sentido. Isso é um termo do Paul Valéry, que é um poeta francês, né? Então, a hesitação entre o som e o sentido, eu acho sensacional para a gente conseguir escutar essa voz, tá? Isso acontece também no fórum psicanalítico, né? Bom, eu chamei para essa minha conversa duas psicanalistas que trabalham muito nesse pensamento, que é a Juliana de Miranda de Castro e a Ana Carolina Lobianco. Trabalhou em algum momento, tá? Então, essas duas psicanalistas são do Rio de Janeiro e que trabalham essa ideia de oralidade, de ritmo, tá? Bom, eu vou ler uns trechos e vou falando. Freud, assim como Lacan, se cercou da literatura e da poesia para se aproximar de questões da psicanálise, né? Como bem já colocou a Ercilene. Em Interpretação dos Sonhos, eu acho um texto incontornável, né, para a psicanálise, Freud cita o poema de Heine. Eu vou ler a tradução para o brasileiro. Aqui eu faço obrigatoriamente essa ideia de brasileiro, porque também a gente está falando de língua e a língua portuguesa falada no Brasil é diferente da língua portuguesa falada em Portugal, enfim, né?
as traduções são muito diferentes, então eu fiz questão de colocar para o brasileiro. Então, um versinho, um trechinho do Heine. Raras vezes me compreenderam, raras vezes também os compreendi. Somente quando nos achamos na lama, logo nos compreendemos. Esse trecho foi, então, o Freud que traz uma interpretação dos sonhos. E a gente vai pensar que os sonhos têm muito a ver também com a poesia, porque como a gente vai escutar o sonho no fórum de psicanálise, né? Como a gente escuta isso? Então, eu acho que está muito relacionado. No poema, a questão que se repete é a compreensão, né? Nesse poema que eu acabei de ler. Do que estamos falando quando questionamos a compreensão? Tanto no campo analítico quanto no campo da poesia, Freud afirma que a fala em uma análise será lida como a Sagrada Escritura, durante a qual se estará atento aos matizes da expressão linguística. Isso daí é o Freud falando em interpretação dos sonhos, tá? Trata-se, portanto, de considerar que a operação psicanalítica implica um cuidadoso trabalho de leitura. Esse trabalho não será feito apenas pelo analista, mas, acima de tudo, pelo sujeito que enuncia, ou o sujeito da enunciação. É condição inevitável para isso uma escuta da fala, que equivale à leitura de um texto, e, de resto, requer a mesma disciplina necessária a toda a leitura, inclusive a dos textos analíticos. Nesses, algo de crucial pode ser circunscrito: a oralidade, através da qual seu caráter vivo é preservado, mantendo-os mais próximo possível da enunciação que remete ao inconsciente. Essa oralidade, conforme introduzida por Mechonique é interessante porque o Mechonique é um estudioso, já falecido, francês, da crítica da tradução. Ele trabalha a tradução de uma forma genial, sensacional. E é muito legal porque casa muito com o que esse Silene está falando. Porque na tradução, a gente tem que escutar principalmente o ritmo. Quando a gente fica grudado no significado, a gente perde alguma coisa de muito importante. Então, esse autor me auxiliou muito durante todo o meu processo de estudo, e até hoje eu ainda recorro a ele, para entender muito essa questão da voz no texto, da oralidade. Então, a oralidade, conforme ele, se confunde com a fala, ou o escrito em si, podendo estar presente tanto num quanto no outro. Iremos considerá-la propriamente a voz do texto. Tá? Então, assim, a gente pensar que essa voz do texto é justamente alguma coisa que nos escapa, que não tem nada a ver com o significado. Não é que não tem nada a ver, mas é uma hesitação entre o som e o sentido o tempo todo. Tá? E aí, pensando nisso, eu comecei a pensar, o que será o ritmo, né? O que é o ritmo? Então, o ritmo trata-se de uma relação com a linguagem que não se reduz à língua. Procuraremos seguir a posição daquele que, ao ler, encontra-se frente ao ritmo que escande e, ao mesmo tempo, que revela a oralidade ou a voz do texto. Examinaremos como o ritmo produz o sujeito. Isso é Mechonique também, tá? Nas ondulações de um texto se tem uma via para o inconsciente com a pulsação que o faz abrir-se para imediatamente se fechar. Tá? Então, é essa tensão interessantíssima que o sujeito aparece. Bom, aí eu fiz uma outra questão sobre a oralidade e poesia. O que está em causa na análise é, pois, ler a voz do texto do sujeito do inconsciente. A oralidade é da experiência cotidiana de todos nós, ou de todas nós. Embora pareça ser uma origem, por estar primeiro na voz, a oralidade é, no entanto, um funcionamento. A oralidade é um fazer. Eu acho muito importante essa questão, né? Porque não tem uma coisa de essência, de primeiro, é um funcionamento a oralidade. Há uma plasticidade do material verbal que faz das palavras coisas sonoras, e elas se fazem inseparavelmente como palavra e como voz. Mechonique cita Aristóteles ao falar cito agora, das coisas que estão na voz, para concluir que se as palavras estão na voz,
Pode-se dizer também que nelas há voz. Isso é Aristóteles, citado no Mechanique. A partir daí, podemos pensar na voz das palavras, na voz do texto, como sua enunciação, ou seja, a voz do sujeito do inconsciente. É esta voz que se trata de ler na análise, e ler o texto não é algo que implique apenas um analista que fará sua leitura para comunicá-la ao paciente, mas, antes de tudo, é condição para o analisante achar a legibilidade de seu texto próprio. Aqui eu queria fazer um parêntese, quando eu penso assim, um pouco em voz, que eu criei para mim uma fala, assim, para pensar um pouco o que seria essa voz. A gente consegue perceber a voz quando a gente escuta, por exemplo, uma língua muito, muito estranha para a gente, muito estrangeira. A gente não consegue detectar nenhuma palavra dessa língua, e aí a gente escuta a voz. E é super gostoso, a gente vai escutando e a gente não sabe o que ele está falando, mas a gente consegue escutar a voz. Então, é só para entender um pouco o que seria essa voz, né? Bom, aí eu falo do Guimarães Rosa, um escritor brasileiro, e lembra que o livro pode valer pelo muito que nele não deveu caber. Né? Aqui, de alguma forma, fala um pouco com ele, Silene falou da genética, né? Ou seja, a leitura nos faz depararmos com o que está para além do escrito e dito pelo sujeito. Há algo veiculado na palavra que não se reduz a ela, ou que ainda mais não se encontra nela e será retomado pelo leitor, o qual, a partir de sua posição subjetiva, fará dela uma sua palavra. Um provérbio francês testemunha que, vou falar, a palavra pertence metade a quem fala e metade a quem ouve. Eu acho muito bonito isso. A Clarice Lispector, né, uma outra autora brasileira, ela falou sobre a sua experiência ao escrever. Ela diz que se trata de traduzir o desconhecido para uma língua que desconhece. A ideia, a gente está falando da Clarice, ela está escrevendo em português, né? Então ela fala isso, né? O desconhecido para uma língua que desconhece. Isso é o escrever. A ideia de metade. Só um parênteses aqui também. Então, aqui também dá para fazer uma ponte com o que a Silene contou sobre o próprio processo dela de doutoramento dela, né? Que é um pouco isso. A escrita vai nos levar, de alguma forma, para um lugar que a gente desconhece, né? A ideia de metade leva a valorizarmos o que Lispector introduz de incompletude no texto, remetendo ao desconhecido, que ainda assim é o móvel do trabalho com o texto. Um trabalho que implica algo para além do que a palavra traz de informação, se lançando além do que diz literalmente. É o ponto em que surpreendemos a oralidade, permeando e ainda mais fazendo das palavras texto. Fernando Pessoa, um poeta português, né, ele fala: dos contos herdados, prazeres que são nada, mas não queremos querer outros. Veiculando esse nada que são prazeres. Pessoa fala da metade desconhecida e inacessível, que ainda assim persiste no poema, fazendo-se a voz do texto. Então, justamente quando a gente lê um poema, se a gente conseguir se descolar de querer entender, a gente consegue chegar nessa voz. E o que nos afeta quando a gente lê um poema, ou quando a gente escuta um poema, o que nos afeta, de fato, é a voz, é o ritmo, não é o significado. Não é porque ele está falando de tal tema que nos sensibiliza, não é isso. É outra coisa que tem a ver muito com esse ritmo. Tanto é que, por exemplo, quando a gente escuta uma música de alguma língua que a gente não entende nada, é possível nos afetar, porque na música esse ritmo está muito denunciado, vamos dizer assim, né? Veiculando Lacan, né? Depois ele fala, atesta que as pessoas têm necessidade de ler escritos que não compreende e de ir onde se fala do que não se entende. É interessante porque o Lacan justamente trabalha sempre essa questão de não entender, de falar confuso. As aulas dele, enfim, tem essa questão de que alguma coisa fica. E toda eu acho que a tentativa de transmissão, a transmissão de Lacan tem muito a ver com isso. Ele aposta muito nessa não compreensão. Tanto é que a gente vai lendo os textos de Lacan e, aos poucos, a gente vai abordando aquilo
mas não é exatamente pelo que a gente entende. Ah, entendi tal conceito. Não dá para a gente entender tal conceito completamente, né? Aí eu falo para Manuel de Barros, é um poeta brasileiro também, goiano, se eu não me engano, de Mato Grosso, né? Acho que é, não sei. Ele diz: é preciso não saber nada, é preciso entrar no estado de palavra para enxergar as coisas sem feitio. Né? É o trecho dele. Que não foram reportadas, né? Portanto, não existem. E ele continua: a sabedoria se tira das coisas que não existem, pois o que resta de grandeza são os desconheceres. Então, é o poeta encontrando-se com a palavra sem feitio, que justamente por sua face de desconhecimento, só vem a ser texto através da articulação operada pela dimensão da oralidade. As passagens a que nos referimos falam dessa dimensão que se exerce permeando o texto, fazendo laço entre esses elementos para levar ao resultado surpreendente de um texto. Acho que nesse ponto, se a gente recordar o poema que eu li no começo, da Ana Martins Marques, tem justamente essa questão, né, de como nomeia, mas não nomeia, né? E eu não quis entrar aqui em termos muito técnicos da linguística, porque acho que não é o caso, né? Aí eu pensei assim, um outro texto, que seria um outro termo, uma outra parte para entender um pouco isso que eu estou falando, é a identificação da voz do texto, né? Então, eu estou citando Lacan, ele fala: há no inconsciente coisas significantes que se repetem e que correm constantemente sem que o sujeito saiba. Então, né, só para retomar então, a ideia de significado e significante que vem do Saussure, da linguística, e que o Lacan ele frisa muito fortemente a ideia do significante, que é, grosso modo, o som, bem grosso modo, tá? O significante. Então, bom, é mais ou menos isso para vocês, acho que terem um pouco essa ideia. Eu não quero perder muito tempo com essas teorias. Então, vou retomar. Há no inconsciente coisas significantes que se repetem e que correm constantemente sem que o sujeito saiba. Podemos pensar, do mesmo modo, a leitura do texto, identificar o retorno de traços específicos, sem buscar compreendê-los cedo demais. Uma leitura que não implica competência linguística e na qual está em jogo a posição do sujeito em relação à sua própria linguagem. É muito interessante porque essa calma, essa tranquilidade, essa paciência de ler um texto, ler, reler e ler de novo, principalmente quando a gente está pensando em poesia, né? Pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu fiquei estudando 4 anos um poema da Ana Cristina César, além de ler a obra dela milhões de vezes, mas me detive num, que é justamente Trevelyan, que é essa tentativa de cada vez me aproximar mais e mais e mais, e obviamente eu não consigo falar tudo num texto, né? Assim, tudo não existe, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que é o mesmo processo que a gente pode estar lidando com o analisante, que é essa calma que a gente precisa ter mesmo. Não dá para se apressar e querer entender, e a gente não entende mesmo. Né? Então, eu acho muito interessante essas relações que a gente faz de análise e de uma leitura de um poema. Bom, aí eu cito aqui um outro psicanalista que chama Lacote. Ele diz que na clínica tudo é banal, exceto as articulações. Em outras palavras, a leitura a ser feita na análise não é a decifração do que seria um outro sentido, mas concerne ao modo de permanecer fiel à organização inconsciente, a qual só pode ser considerada como concatenação literal e, por si mesma, não comporta qualquer mensagem ou sentido. Então, é bem desmistificar essa ideia de sentido, porque isso vem do imaginário, né? Não tem a ver com a análise propriamente dita, não tem a ver com o sujeito lá, né? Então, essa ideia de sentido tem muito a ver com o nosso imaginário, que andam junto, claro, né? Não desprezaremos o imaginário. Aí eu falo, há um real organizador do escrito, o qual tem sua lógica própria e não responde ao eu consciente, o qual o desconhece. Portanto, na tessitura desse texto, não está em jogo o domínio intelectual do eu consciente, o qual tentaria exercer controle sobre o texto. Ao contrário, nos deparamos com vãos, só em relação aos quais podemos situar a operação da oralidade.
Lacan, de novo, afirma que há dois planos em toda a produção em palavras: há o que se diz e o que se quer dizer, pois separando o querer e o dizer, há a intenção. Às vezes, se diz um pouco mais do que isso. A abordagem analítica consiste em captar o que é dito para além do que se quer dizer e o que se diz sem querer dizer. Trata-se de ler aquilo que excede as palavras. Na mesma direção, encontramos de novo Mechonic ao afirmar que a linguagem faz mais do que diz. E, segundo ele, a questão da poética é saber como. Seu trabalho é traduzir que as palavras não dizem, mas o que elas fazem. A intempestividade que desperta o leitor no meio de uma palavra, o que transborda a noção de sentido e, no entanto, nos chega sem descontinuidade pelo ritmo. Então, justamente quando a gente está lendo, por exemplo, a gente levanta, né, o olhar para alguma coisa além, que a gente pensou em alguma coisa, parou em alguma coisa, ou na análise, quando a gente faz o corte. O ritmo. Fazemos pausas na conversa que na leitura da prosa se não pode fazer. Falamos, sim, em verso natural, isto é, pausas do nosso fôlego e sentimento. Os meus versos são naturais, porque são feitos assim. Esse é o Pessoa falando. Então, na prosa, a gente não tem esse tempo de fazer pausas, embora até pode fazer, né? Eu não concordo tanto assim, né? Mas tem a ver com fôlego, na oralidade isso aparece. E é interessante porque o Lacan, quase toda a obra dele, praticamente toda a obra dele foi feita justamente em seminários, pela oralidade. E é muito comum a gente ouvir, nossa, como é poético isso. E ele vai, volta, tem muita repetição, né? E a gente não compreende, como eu disse. Então, tem muito essa característica da oralidade. Na análise, a leitura e tessitura do texto andam juntas, pois não há um texto inconsciente já escrito a ser descoberto, como dissemos, mas fragmentos de textos. E o que está em jogo é sua postura, sua articulação. Portanto, vemos que ritmo e oralidade relacionam-se com essa articulação. Observaremos de que maneira ela acontece. Ritmo é o movimento, ritmo é o movimento efeito do retorno regular de certos elementos. Ritmar é regular segundo uma cadência. Rimar vem de fender, interpretar, cortar as entranhas para dissecá-las ao interpretá-las. O que faz o ritmo é o corte. Lembrando que rimar é cortar, é interpretar, ou seja, não existe antes do corte, o que se trata de separar. O ritmo é o movimento resultante da repartição e da repetição, do retorno regular de certos elementos. Ele é totalmente outro, se a cisão é feita num ou noutro ponto da frase. O ritmo é a organização do movimento da fala na linguagem, do sentido no discurso. Ele é o arranjo característico das partes num todo, as configurações particulares daquilo que se move, a forma do movimento. Isso eu também trouxe aqui um pouco o Benveniste, que é um linguista, né, que eu trabalho muito com ele, e o Mechonic também trabalha com ele. Então, eu acho genial, pós-Saussure, né? Mas ele está falando, o que ele fala do ritmo é justamente isso. Eu vou repetir só o que ele fala. Ele é o ritmo, né? É a organização do movimento da fala na linguagem, do sentido no discurso. Ele é o arranjo característico das partes no todo, as configurações particulares daquilo que se move, a forma do movimento. O ritmo está mais próximo do valor do que da significação, e vem mostrar que o texto não é feito só de signos. As palavras, ainda que logisticamente seja composto só por eles, né? Por eles os signos. O ritmo é o sentido do imprevisível, inapreensível, podemos acrescentar. Esse que não controlamos, não vemos intencionalmente no texto, mas que se impõe pelo efeito do ritmo imposto ao texto. Há traduções que se apoiam somente na língua e ignoram o ritmo próprio do texto. E com isso se perde, né, no meu entender, o texto de onde vai, porque se fica só preso ao sentido e perde justamente esses elementos mais delicados, né?
Em outras palavras, em vez de pensar a linguagem em termos de sentido, forma, conteúdo, o autor postula, o autor aqui é o Mechonic, tá? Postula o contínuo entre o corpo e a linguagem. O contínuo ritmo, sintaxe e prosódia. Em tudo aquilo que constitui construção poética, inicia-se uma reação em cadeia. O ritmo é o movimento do texto do sujeito. É nesse ritmo e movimento do texto que aparece a instância da oralidade. Ela ilumina ao permear, cozer o texto. Ela dá forma ao movimento. Então, aqui eu chamo a atenção para a literatura moçambicana, por exemplo, né? Que é uma literatura que eu amo, que eu estudo bastante, que justamente traz muito fortemente a oralidade para o texto, né? E isso a brasileira também traz, né? Também tem essa a gente vê o Manuel de Barros, o próprio Guimarães Rosa, também tem essa qualidade, preserva muito essa ideia aqui da oralidade. Em outras palavras, trata-se, então, de atentar para o ritmo da fala, o que nos remete diretamente para a oralidade e para as implicações que essas duas categorias trazem para a psicanálise. O inconsciente abre-se para imediatamente se fechar, no instante surge, destinado a desaparecer em sua evanescência. Nessa pulsação do inconsciente, seu abre e fecha, se acede ao dizer. Para tanto, o leitor precisa ser sensível à pulsação, ao ritmo do texto, do inconsciente, pois, como vimos, o ritmo é o movimento, a vida do texto. E aqui a gente pode trazer também para a psicanálise, né? Quando a gente está escutando um paciente. Da rítmica a efeito de sujeito. Não há um sujeito no ritmo, camuflado, a ser decifrado, interpretado pelo analista. Há, pois, concomitantemente, ritmo e efeito de sujeito resultante do rimar. Além disso, não é demais enfatizar que só há sentido, bem como ritmo, por e para um sujeito. Embora escape ao sujeito, o ritmo só pode ter sido emitido por um sujeito da enunciação. É o ritmo o que produz, transforma o sujeito, na medida em que o sujeito emite um ritmo. Tá? E por isso que quando a gente está lendo um poema, cada vez que a gente lê um poema, a gente está trazendo de outra forma, de outro momento. A gente pode ler um poema de Camões, século XVI, a gente traz para hoje, em todas as leituras, e cada vez que a gente lê, ou lê, quando eu leio individualmente, né, em casa, assim, só para mim, quando eu leio em público, cada um lê, é como se levantasse esse poema. E o que me afetou não necessariamente é o que vai afetar vocês, né? Cada um vai ser afetado. Não é que tudo pode, mas é que o poema permite aquilo, por tudo isso que eu estou falando, né? Pela presença desse ritmo. Ritmar a cura, a responsabilidade do sujeito, efeito do ritmo. A partir dessa aproximação da questão, podemos dizer que a notícia que temos do indizível, do que não cabe nas palavras, o texto, mesmo do texto do sujeito do inconsciente, tem a ver com o ritmo. Relaciona-se com o que disso consona com o inconsciente. Da mesma maneira como vimos que o ritmo é uma via para o inconsciente e que a oralidade é a via de acesso indireto ao não escrito no escrito. Podemos nos endereçar ao que se passa na clínica. Por exemplo, uma intervenção, interrupção, recorte do dito, repetição, jogos de palavra têm incidência no ritmo da fala do paciente, oferecendo um momento para que ele veja os efeitos do seu texto inconsciente. A intervenção, portanto, passa a ser sempre intervenção no ritmo, e a partir dela que este vai determinando o que do texto se pode ler. E aqui eu termino a minha fala. Eu preferi escrever porque eu acho que é muito conteúdo para ir falando, que eu ia acabar me perdendo, e como eu não tinha muito tempo, eu escrevi. Obrigada, é Lívia. isso. Muito obrigada. E a gente vai, antes de abrir para as perguntas, eu queria passar a palavra para a Regina Vatanuc, que vai contar um pouquinho da aula do dia 21. Rê, bom dia. Bom dia, pessoal, boa tarde.
A aula de hoje foi maravilhosa, né? Eu acho que essa intersecção entre a literatura e a psicanálise é muito rica, né? Tanto a fala da Viviane como a da... Esqueci a moça. Ercilene. Ercilene, eu ia falar Ercília. Ercilene, fazer a gente pensar muito realmente nessa intersecção, né? Porque, como o Lacan diz, o que a gente escuta textos, né? Então, muito, muito legal mesmo. Semana que vem, no dia 21, nós teremos a aula sobre dois conceitos super importantes para a nossa formação em psicanálise, né? Que é a identificação e a resistência. E os apresentadores serão, né? Eu, a Ercília Massung e o Jorge Cassi, né? Então, aguardamos vocês no dia 21, tá bom? Nesse dia 21, a gente vai fazer a aula também aberta, não vai ser só restrita aos alunos inscritos no curso. E queria abrir aqui a palavra, quem quiser perguntar para a Vivian, para a Ercilene. Vocês sabem levantar a mãozinha? Pode levantar a mãozinha ali, raise hand, dependendo do menu ali, ou abrir o microfone e perguntar. Acho que essa é uma parte que a gente espera muito das atividades, que é a parte das questões, né? Então, está aberto, gente. Palavra aberta para vocês. Ana Cristina. Já correu levantar a mão? Muito bom, Ana. De onde você fala? Bom dia, eu sou aqui de São Paulo, sou amiga da Ercilene há 40 anos. Ah, que delícia! A gente tem em comum várias coisas, a gente estudou Direito na faculdade lá da Universidade de São Paulo, a São Francisco, e também a gente fez letras, eu muito tempo depois do que ela. E também a gente tem interesse, enfim, a gente analisando há muitos anos, enfim, então a gente tem vários percursos comuns, paralelos. Ela sempre na frente, óbvio, mas enfim, eu chego lá um dia. A minha, enfim, intervenção, minha questão seria na fala dela, não é, do infamiliar e do estranhamento. Eu lembrei muito do Brecht, porque ele também fala do estranhamento, da necessidade do estranhamento e do distanciamento no teatro, para você poder ampliar o valor pedagógico, e que esse estranhamento exigiria um esforço intelectual, que acho que a Ercilene nem exige tanto, que ela é tão clara e didática que a gente não precisa nem fazer esforço para estar entendendo a fala dela. Mas eu queria que ela falasse sobre essa questão do distanciamento, do deslocamento necessário para a gente desalienar as pessoas, os alunos, os leitores, enfim, essa função, eu acho, e que também na psicanálise é isso, né? Porque com a coisa do estranhamento, você traz alguma coisa clara, deixa alguma coisa mais iluminada, que é o que o Brecht também fala, de você colocar luz no teatro para as pessoas poderem ver melhor. E é isso. Obrigada e adorei participar. Quem sabe eu consiga participar de outras reuniões que eu gostei bastante. Obrigada. Legal, Ana. Seja muito bem-vinda. E só de ter uma amizade tão longeva com a Ercilene, já dá um cartão de apresentação assim, dourado. E Ercilene, a palavra é sua. Obrigada. Bom, a Ana é minha irmã, né? Amiga, tão amiga que é irmã. Então, a gente tem muita coisa em comum mesmo, e agora ela também está estudando psicanálise. Só tenho a agradecer a fala dela. Então, eu não conheço muito do Brecht, mas eu sei um pouco dessa questão do estranhamento, justamente, né? Tem um estruturalista russo, o Shklovsky, que fala, acho que é assim que se pronuncia, acho que é Shklovsky, que ele elaborou o conceito de ustranieri, alguma coisa assim, eu não sei falar russo, mas é justamente ele vai falar da importância do estranho, do estranhamento na arte, em qualquer tipo de arte. Ele fala mais de artes plásticas, mas acho que dá para a gente levar, porque ele mesmo pensa nisso, para essa questão do distanciamento em relação ao mundo,
para que se possa produzir uma obra de arte, né? E eu achei legal que a Ana comentou também do estranhamento em sala de aula, né? Porque eu acho que essa posição de olhar com distância faz com que a gente justamente saia da fala sem sentido, né? É uma fala pensada, que a gente pode talvez tentar fazer na poesia. Eu me lembro, por exemplo, como a Ana comentou, a Helena comentou, eu faço análise há muito tempo, e eu me lembro de alguns momentos da análise que foram pura poesia, porque quase que pegava a palavra lá, era uma palavra tão densa, tão plena de sentido, mas porque no processo de análise foi havendo um estranhamento em relação às condições que já estavam postas, né? E eu acho que os grandes escritores, os grandes artistas, eles partem desse momento, né? A Vivian, uma hora, ela falou justamente agora talvez eu não lembre exatamente a palavra que ela usou, mas ela fala de uma fala sagrada, né, que o Freud mencionou na interpretação dos sonhos, ou de algum momento de hesitação entre alguns lugares, né, entre o som e sentido. Eu acho que o estranhamento tem a ver com essa hesitação para a gente não entrar no mundo do jeito normal mesmo, né, uma forma de entrar diferente, né? E, por exemplo, tem um texto brasileiro do Manuel Bandeira, que é O Bicho, né? Que uma vez ele foi citado como um baita exemplo de estranhamento, que ele está olhando um pátio, não sei exatamente o quê, e ele vai falando, o bicho não era um cão, ele vê um bicho quase como um saco de lixo, e aí ele fala, o bicho não era um cão, não era um gato, o bicho, meu Deus, era um homem. Esse momento final, né? Um momento que você estranha totalmente aquele lugar em que foi colocado aquele homem, né? E é um grande poema eu acho, da arte brasileira, né? É isso. Obrigada, Ercilene. Quer comentar, Vivian? Não, eu acho que foi super a ver mesmo essa questão desse estranho, né, com o sujeito mesmo, né, e na escrita isso aparece muito claramente, né. Eu acho que a Ercilene falou muito bem, não tenho nada para falar sobre isso. Contemplou. Eu fiquei Exatamente. impressionada, Ercilene, com aquele manuscrito do Flaubert que você mostrou, 46 vezes a mesma página em busca da palavra perfeita, ou original, ou especial, o que for. A gente, para escrever um artigo científico, quando tem que reescrever 4, 5 vezes, já se irrita, já acha que, né? Agora, eu acho que a busca, e por isso eu acho a riqueza da associação livre, porque a palavra vem. Então, quando a gente consegue promover, como analistas, né, promover o espaço psíquico para que a associação livre do paciente apareça e aconteça, o significante vem. Como você falou, polissêmico, teve um outro poli que você falou, plurívoca. Achei linda essa palavra. Então, pensar essa busca do dicionário pessoal, por um lado, e o significante que, de fato, pode trazer a questão do recalque, a questão do inconsciente à tona. Então, eu gostei demais disso. Quer dizer, gostei. Ele que sofreu fazendo 46 vezes a mesma página. Mas, assim, caramba, né? Eu não sei exatamente se foram 46, como eu falei, mas é por aí. Eu me lembro, tem uma página dele do Educação Sentimental que foram 45 ou 46. Eu citei de memória, mas era mais ou menos isso. Eu queria só complementar, falar uma coisa que você falou de tem uma outra palavra que eu gosto muito, que é equivocidade, né? Que é o equívoco. Porque o equívoco até então é sempre visto como o erro, mas na poesia, por exemplo, é justamente para isso que leva a palavra, para as equivocidades, né? Quando, por exemplo, no poema que eu li da língua, da Ana Martins Marques, a língua tem a equivocidade dessas palavras, enquanto que a gente vai lendo, né? Então ela vai batendo em várias possibilidades, né? Vários caminhos diferentes.
Tem um livro que é muito legal, chamado Do Equívoco ao Impasse, de um psicanalista chamado François Roustang. Eu vou pôr ali no chat, em que ele fala disso, o quanto no processo analítico em psicanálise, muitas vezes o que é considerado no senso comum um equívoco, ele de fato é uma alavanca para o processo. E às vezes são momentos de insight. Acho que a Ana Cristina está colocando, o equívoco pode levar ao estranhamento, exato, que é essencial para essa implicação subjetiva, né? E essa possibilidade que a gente tem, tendo a psicanálise como método, como praxis, de ampliar e abrir esse campo psíquico para que o sujeito se reveja, veja os próprios impasses e se escute. Então, escutar é escutar-se. Daí a importância da transferência, que assim, é impossível você analisar alguém se você não trabalhou a sua própria análise. Tem alguns autores que defendem que, ok, pode ser analista sem fazer análise, mas, enfim, por isso a supervisão ocupa um lugar tão especial. Você não pode chegar e pedir supervisão para qualquer pessoa sem ter um mínimo de afinidade. Então, essa condição, eu vou pôr aqui daqui a pouquinho o François Roustang, esse livro é um livro muito interessante. E, enfim, acho que essas aproximações entre psicanálise e literatura, o que a Vivian trouxe, né, da voz, do ritmo, isso remete muito à questão pulsional. Então, a pulsão, que é um conceito essencial na psicanálise, a apreciação da pulsão passa pela compreensão ou pela percepção desse ritmo, dessa intensidade, e que, tipo, quando o paciente chega gritando, o paciente chega berrando, opa, está berrando? É esse o tom de voz da pessoa? Está um tom acima, está um tom abaixo? Ou quando chega sussurrando, você mal consegue escutar. Então, o atendimento virtual tem essa questão que, assim, qual é de fato o tom que a pessoa está no dia? Porque uma coisa é o tom do dia andando aqui e ali, sentando, e a outra é no vídeo, é na tela. Então, acho que essas sutilezas de percepção, de acolhimento, etc., elas compõem esse cenário. E acho que tanto a Vivian como a Ercilene fizeram várias pontes possíveis entre literatura e psicanálise, que é muito além de analisar uma obra na perspectiva psicanalítica. Tem muitos grupos de estudo, literatura e psicanálise, que o pessoal faz leituras e análises dos textos, das personagens e tudo mais. Agora, o que a gente... estava 55 pessoas aí num certo momento, o que a gente testemunhou hoje e aprendeu são outras pontes, outras formas de dialogar nesses dois campos tão ricos, e com pessoas analisadas, com pessoas que, quando a Ercilene fala, num certo momento era pura poesia, são momentos em que a gente realmente, como analista, a gente fala que a gente estoura um champanhe, porque assim, chegou num certo patamar. Bem legal. Quem mais quer comentar, perguntar? Está aberto o microfone. Timóteo, você tinha colocado umas coisas bem legais no chat. Você não quer abrir o microfone e comentar? Boa tarde. Então, com essas falas, eu não sei que aula maravilhosa hoje. Estou aqui a recuperar das energias depois do evento, da semana muito corrida, fazer parte da gestão do próprio evento. E olha, hoje, duas falas brilhantes que muitas das vezes nós temos, aliás,
deliciamos dos poemas de vários autores, vários escritores, e não sabíamos quase qual é a dimensão de cada poema. Hoje, com as falas da Ercilene e da Vivian, fui perceber e compreender o poema de Miyakoto, que quando os professores brasileiros, a Helena, a Vivian, né, toda a comitiva brasileira chegou aqui, fomos visitar o ateliê dele, e só hoje é que compreendi a gênese daquele poema, não é? Então, agradecer aqui as falas, e eu só tenho uma pergunta para a Ercilene, né? Eu gostaria que comentasse um pouco quando falava de escritores imaginativos, né? Eu fui associar aquele texto, a obra da Natália e seu esposo Orsi, não é? E sobre que bobagem é isso que falam sobre pseudociência, falam sobre psicanálise. Então, eu gostaria de perceber se estes dois escritores, poderíamos chamar assim de escritores imaginativos, uma vez que no texto da Maria Paulo Frota, 2018, né, com o título a, a escrita, né, a escrita pelo texto, né, traduzido, a escrita de um texto traduzido, ela diz que algumas vezes os escritores cometem erros inconscientes, não é? Então eu queria que comentasse um pouco sobre esta obra, estes dois escritores, não é? E muito obrigado. Bom, eu tinha lido no chat o que o Timóteo falou, né? E eu achei assim genial a colocação que ele fez, né, em relação ao texto Que Bobagem, que é justamente da ordem do imaginário, né? Eu acho que não tem, de alguma forma, relação com o real da psicanálise, com o simbólico, está no nível do imaginário. Foi a Natália Pasternak e o Carlos Orsi foram falar da psicanálise sem conhecer minimamente a psicanálise, até onde eu sei, né? E pelo até que o meu marido falou, eles retomaram um livro do Carl Sagan, de 40 anos atrás, para falar sobre ciência, mas dentro de uns termos de 40 anos atrás, e até onde eu sei, pelo que eu vi também, né? Não era uma pessoa, não são pessoas que conhecem a psicanálise para poder falar da psicanálise. Então, acho que fica mesmo, como o Timóteo falou, na ordem do imaginário. Não sei se são escritores imaginativos, mas estão na ordem do imaginário mesmo. Acho que é isso. E venderam tanto livro que garantiram aposentadoria. Assim, embora a Natália seja rica, família rica e tudo mais, mas não faltou aqui debate, teve vídeo, acho que a gente teve, assim, o lado positivo dessa chatice foi que muita gente que está na psicanálise por estar, começou a refletir sobre ciência, sobre uma série de questões que no cotidiano a gente não dá muita importância, a não ser que estude, né, ferrenhamente a própria psicanálise. Então, acho que teve uma utilidade prática e um desdobramento que a gente quer considerar favorável assim, para essa discussão. Teve muito debate. E o Orsi, que é o marido da Natália, ele era escritor de ficção científica. Assim, né? Nenhum dos dois pôs o pé num consultório de psicanálise, mas, de qualquer jeito, por conta da polêmica, o livro vendeu muito, rendeu várias edições ali, e garantiram, né? Garantiram a aposentadoria, presença na mídia, foram muito convocados. Agora, teve um debate em particular do Orsi com o Mário Eduardo Costa Pereira, da Unicamp, foi um nocaute. Assim, o Mário Eduardo nocauteou
E não é que eu queira adular o Mário Eduardo, porque ele é meu supervisor, eu tenho o maior orgulho de ser supervisionanda dele, mas ele deu realmente um nó, um checkmate, e foi tamanha coisa que o Orsi até cometeu o ato falho durante o ringue ali, em que ele esqueceu o nome de um livro que era muito importante. Enfim, teve uma série de desdobramentos aí. E agora eu queria abrir para o Leonardo e para a Silvia fazerem o convite para o pessoal, para o nosso... A Regina já fez para o dia 21, agora a Silvia e o Leonardo para o dia 28. Legal. Mas é o Schreber, né? O Homem dos Ratos foi o último e o próximo Eu tenho um problema com o Homem dos Ratos, né? Eu achei que fosse o Homem dos Lobos agora. Não é o Homem dos Lobos? Não é o Homem dos Lobos? O Schreber é em novembro? Na sequência do livro, aí o próximo é Schreber e depois o Homem dos Lobos. Tudo bem, meu ato falho, gente. Eu sempre me atrapalho com o Homem dos Ratos. Minha fobia para rato não me deixa passar batida por ele. A gente vai falar. Deixa eu abrir aqui Tá tudo certo. O microfone achei que não estava aberto. Então, dia 28 é um caso de paranoia. Freud analisou a partir do livro que Schreber escreveu. Então, o Freud sai, é um marco na psicanálise, porque ele sai da neurose para estruturar a psicose, e a partir daí vários conceitos são construídos com a análise desse livro que Freud fez, escrito pelo próprio Schreber. Então, dia 28 desse mês, a gente vai fazer um pouco mais a análise desse caso, contar um pouco a história de como foi esse livro e principalmente esse ponto que é muito decisivo, tem que ser muito enfatizado, dessa entrada da psicanálise muito mais estruturada na psicose a partir dessas análises e relatos. Obrigada, Leonardo e Silvia. Não, na outra aula foi a aula sobre o Homem dos Ratos. E eu tinha estudado com eles durante a semana o Homem dos Lobos. Eu troquei bonito, assim. Na véspera, eu falei, gente, olha só. Retorna, assim, tem sempre essa qualidade. Tem jeito. Então, dia 28 de outubro, caso Schreber, também atividade aberta. Eu coloquei aqui no chat o meu e-mail. As pessoas que estão aqui não estão no mailing de inscritos, mandam um e-mail dizendo, eu gostaria de participar. Então, todos os sábados tem atividade, exceto o segundo sábado, porque a gente usa para outras coisas. Então, são atividades abertas. Agora, nesse finalzinho, a gente vai abrir mais ainda para as pessoas que quiserem participar e mandem, né, perguntas, questões. A Regina já comentou, esses dois temas que a gente vai trabalhar dia 21 são muito importantes para entender a psicanálise. Esse curso, esse ano, é o curso de clínica psicanalítica, e aí a gente vai reformular inscrições, etc., para o ano que vem. Esse ano está aberto aqui. Quem mais, gente? Alguém mais gostaria de falar? A gente tem ainda uns 5 minutinhos. Então, acho que posso... Eu queria perguntar para a Vivian, né? Uma questão que me tocou na fala dela, uma das questões, né? Queria saber, assim, como é que seria percebida a oralidade, né? Ainda que o texto seja lido em silêncio, como a gente pensa isso? Como é que poderia ser tomado? Você está pensando, por exemplo, um poema ou um texto literário, literatura, não necessariamente? Pensei no poema, mas pode falar sobre qualquer um. No poema eu acho mais fácil, entre aspas, mas eu acho que um texto literário também, mas estou pensando aqui no poema justamente pelo ritmo, tá? Então, eu acho que eu gosto muito de ler em voz alta, e às vezes em voz baixa, às vezes em silêncio,
para você perceber assim o quanto que toca. Por exemplo, teve um poema que eu lia muito da Ana Cristina César mesmo, e uma vez eu dei em sala de aula para professores de letras, né, que estão fazendo faculdade de letras, e pedi para uma aluna escolher aquele poema para ler. Chama 16 de Junho, é um poema em prosa. E quando eu escutei dela lendo, veio outra não, mas pareceram afetos que não tinham aparecido até então. Eu já tinha lido milhares de vezes. Então, acho que é uma coisa assim que tem mesmo a ver com a repetição não necessariamente de palavras, mas de sons, com a própria intenção. Então, por isso que o Barthes fala muito, né, que o poema só existe a partir do momento que se lê. E ele vai existindo, ele não existe, né? Ele não é um enunciado, está sempre em enunciação. Eu acho maravilhosa essa possibilidade, né? Está sempre sendo recolocado. E a gente tem sempre a possibilidade de ler de novo e ser de novo um poema outro, né? Mesmo com todas as leituras. Aparentemente parece que pode tudo, mas não é bem assim. O próprio poema vai trazendo essas referências, sabe? Que você lendo com calma, vai percebendo que está lá, está no texto alguma coisa que te afetou, que te trouxe a sua subjetividade também, né? A nossa subjetividade, a nossa história. Acho que é mais ou menos isso. É realmente só lendo. E eu acho que na escrita também acontece isso. O que eu acho até legal, Helena, que você falou que vão trabalhar o semestre que vem a questão da escrita, porque a escrita também tem essa possibilidade, né? Ela tem, principalmente quando é literária, mas mesmo quando se escreve um ensaio, né? Eu não escrevo muito artigo, eu escrevo mais ensaio, né? Que há a possibilidade de você se colocar lá como sujeito. Quando você está pensando em algum tema, conforme você vai escrevendo, aquilo vai se modificando. Tem uma novela do Mário de Sá Carneiro, chama Confissão de Lúcio, que eu relaciono muito com o Heinrich. Ele começa o texto falando justamente de para que serve a escrita, mas ele fala assim: eu estou aqui confessando para você, leitor, eu não quero saber se eu matei ou não matei, porque eu já cumpri pena, eu já cumpri 10 anos de pena, não é essa a questão, eu quero entender o que aconteceu. Ele não fala entender, fala de uma forma muito mais bonita, né? Que a gente vai, e que com isso ele vai escrevendo a novela, ele vai escrever, é o narrador da novela, para entender. Aí tem a questão do duplo. Eu falo que se o Freud tivesse lido esse texto, ele teria usado um Heimlich, chama Confissão de Lúcio, e que tem justamente como o escrever vai trazendo à tona sujeito, né? Como o Flaubert mesmo fala, né? Eu sou Madame Bovary. Também tem essa questão, né? Ele foi escrevendo, é disso que se trata, né? Maravilha, Vivian, obrigada. Melanie, abriu o microfone, você quer falar? Eu quero. Eu quero parabenizar as meninas, a Vivian e a Silene. Linda, linda a apresentação de vocês. E dizer que me tocou muito no meu desejo de analista. Eu acho que a coisa da escuta, nessa dimensão que vocês colocaram, fica ainda mais linda, né? Então, assim, essa coisa do ritmo, essa coisa do ouvir o que não é dito, da linguagem que tem mais que palavras, abriu um condomínio na minha cabeça. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Melânia. A frase, né, Ercelene, que você trouxe do inconsciente do texto, aquilo ficou ressoando, assim, eu li, nesse fim de semana, eu li um livro chamado A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, de uma jornalista que perdeu o marido ela estava casada há 21 anos, e esse livro é sobre o luto dela, e ela articula com o luto da cientista Marie Curie, que descobriu a radioatividade. Então, e o marido da Marie Curie, que era o Pierre Curie, teve uma morte
terrível, porque ele escorregou e uma carruagem passou em cima dele. Ele foi atropelado por uma carruagem. Então, é um livro em que esses lutos se entrelaçam e esse inconsciente do texto assim, me capturou de um jeito, porque, enfim, só lendo mesmo para ver, tem uma edição em espanhol, tem uma edição em português, e para quem se interessa pelo tema do luto, é um livro incontornável, mas eu quero agradecer muito, a gente está agora no finalzinho, muito a Vivian, a Ercilene, e essa riqueza que vocês trouxeram, e acho que é isso, né? Para cada um de nós, dá uma vontade de ler mais sobre. Então, eu tenho certeza que hoje mais gente vai para o Homem da Areia, mais gente vai para o Heimlich, mais gente vai ver a Cristina César, enfim, acho que a gente tem aí sempre esse objetivo de dar um gostinho de quero mais, de vontade de ler mais. Então, ficam os convites para quem chegou por outras, né, amizades, outros links, mande um e-mail para mim, que eu incluo no mailing das outras atividades. Nessa reta final de outubro e novembro, a gente vai abrir os fóruns, as aulas e os casos clínicos de Freud para quem quiser participar e puder divulgar. Tá bom, gente? Obrigada. Canimambo, como se diz. Agradeço muito também, gente. Obrigada. Muito obrigada. É inspiradora. Alguém falou da aula inspiradora, é isso mesmo. Tchau, tchau. Maravilha, maravilha. Até a próxima. Até a próxima. Professora Viviane. Tchau, tchau. Um Tá beijo. Ótimo, delícia. Ok, Obrigada. querida. Tchau, tchau. Obrigada, Lila. Maravilhoso. Ok, ó, tá aí. Estou vendo só o pessoal da Oi, Ricael, que delícia. Muito bom. Obrigada, gente. Até. Tchau, tchau.